Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O livro dos Juízes, capítulo 5, o cântico de Débora e Baraque. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor Jeová, ó Senhor Jeová, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes tremeram diante do Senhor Jeová, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhi a deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto, donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas. Ali falai das justiças do Senhor Jeová, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor Jeová descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo, aos que restaram. Fez-me o Senhor Jeová dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e com Isacar, assim também Baraque, foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou nos portos dos mares e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte.
como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Meguido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sisera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor Jeová. Acremente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor Jeová, ao socorro do Senhor Jeová com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de príncipes lhe ofereceu manteiga. À estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua direita. Matou a Sisera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sisera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesmo: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças para cada homem. Para Sisera, despojos de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados, como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor Jeová, pereçam todos os teus inimigos. Assim, ó Senhor Jeová, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. A opressão midianita, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Jeová. E aconteceu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor Jeová por causa dos midianitas, enviou o Senhor Jeová um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo fala com Gideão, diz o título. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor Jeová apareceu, ele disse: O Senhor Jeová é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor Jeová é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor Jeová subir do Egito? Porém agora o Senhor Jeová nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. E o anjo lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E Gideão disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lo deu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor Jeová desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor Jeová, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor Jeová lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor Jeová e chamou-lhe: O Senhor é paz.
e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor Jeová lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar, que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E, investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, lê-se Deus aqui com D minúsculo, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal, contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os medianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor Jeová revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo, e do orvalho que espremeu do novelo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só o novelo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o novelo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Os 300 de Gideão, capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode.
de maneira que tinha o altar dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Morré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor Jeová a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor Jeová disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor Jeová a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor Jeová lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu Gideão com seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. E chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E aconteceu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor Jeová tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas.
E disse-lhes Gideão: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que, chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor Jeová tornou a espada de um contra o outro em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Betibara e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betibara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Então perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Gideão acalma os efraimitas, o povo de Efraim. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém Gideão lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército?
Então disse Gideão: pois, quando o Senhor Jeová der na minha mão a Zeba e a Salmuna, esfolarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente, de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vejam aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarneceste, dizendo: está já a Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e com os espinhos do deserto e os abrolhos, açoitou os homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse Gideão: meus irmãos eram filhos de minha mãe, e vive o Senhor Jeová que, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o moço não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e mata-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, diz o título. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor Jeová sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu pescoço, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro.
afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um ídolo, e colocou-o na cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. Lê-se Deus aqui com D minúsculo. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor Jeová, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo bem que ele havia feito a Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.